Ora, muito bom dia nesta segunda-feira especial, a última de abril deste ano, claro. Estou aqui no sítio amarelo e a propósito de amarelo, acabei de passar pela minha amiga amarela e ela tem muito mais folhas, e eu repito as coisas que é para se perceber mesmo, tem muito mais folhas, tem muito mais folhas. Eu vinha falar de uma coisa de ontem, já sei, é do bolo. Eu ontem acabei por não falar do bolo, portanto contei como é que tinha acontecido eu colocar no bolo metade da farinha, mas não contei e depois mostrei que estava realmente a maçarocar, portanto assim tipo compacto, não cresceu o suficiente, não tinha farinha suficiente, mas não contei que o bolo sabe bem na mesma, sabe muito bem na mesma, tem até uma casquinha crocante por cima, docinha, porque pronto, o doce das bananas não ficou tão diluído, claro. Pois, o doce da banana não ficou tão diluído e então está bem docinho, não está demasiado oleoso, apesar de ter metade da farinha, não está nem demasiado, nem um pouquinho, está no ponto. Pá, olha, eu fiquei surpreendida com a textura do bolo e também com o sabor, porque não é aquela coisa da gente parecer que está a mastigar borracha, não é, está muito bom. Se calhar eu vou passar a fazer assim. Não vou nada. Não, é que pode não correr tão bem, não é? Mais coisas. Pá, por hora não tenho mais nada. Daqui a bocado devo ter mais tempo para contar coisas, porque eu tenho montes de coisas para contar ainda das férias, deste passeio, desta escapadinha. Férias, pronto, aquilo para mim é férias. Para mim é como se fosse férias, foi 2 dias. E tal, é 2 dias, é uma escapadinha. Está bem, mas é férias. E depois das últimas histórias gravadas, vinha eu ali assim por uma das ruas de Lisboa, quando me lembrou do sonho que eu tive hoje, que era eu a caminhar aos bois, a caminhar muito rápido, quarteirão aqui, quarteirão ali, quarteirão, sem destino, andar, e foi assim é que eu percebi, quando acordei, aliás, eu lembrei-me do sonho aí, há bocado, logo a seguir a ter gravado as últimas histórias, lembrei-me do sonho, peraí, pois é. E eu, de repente, pensei, olha, pois, eu estou muito habituada a andar, tudo bem, estou habituada a ter esta atividade, vá. E sinto falta, quando não tenho, sinto falta, por muito no laré que eu tenho andado agora nestes últimos dias, a verdade é que eu andei pouco, pronto, comparado com o que ando durante o dia, aqui assim, durante a semana, andei mesmo realmente muito pouco, pronto. E estava precisada de andar, e eu ainda não tinha percebido quão precisada estava de andar. Sabe que era comigo, mas não é, venho aqui pôr coisas, eu tenho o mundo comigo neste momento, porque eu estou aqui a pôr umas coisas, e o mundo está comigo, não é? É. Então, o que é que eu venho dizer? Eu venho falar de comidas, pois, porque eu meti na minha cabeça que havia de falar das comidas que experimentei durante estas férias, vou chamar férias, eu meti na cabeça isso, e vou continuar. Então eu provei sericá, realmente, chamam mesmo sericá, toda a gente se refere a onde nós pousámos e que falámos acerca de sericá, todas as pessoas falaram sericá e não sericaia. Opa, é maravilhosa. Pronto, é maravilhosa. Qualquer um dos 2 lugares onde eu provei sericá saiu-me maravilhoso. Maravilhosas, aliás. Eu já lá atrás tinha falado da sericá, que havia de... A semana passada vim deixar aqui registado as coisas que queria fazer durante estas férias e filas, portanto. Visitei a Ponte da Ajuda, a Fortaleza de Jurumanha e a cidade ou vila, acho que é uma vila ainda, de Vila Viçosa. Pronto, eu não fiz como fiz com o Castelo de Vaduz. Não. Está tudo feito como deve ser. Onde é que eu ia, não é? Aqui com aquele sorrisinho da treta, onde é que eu ia? Exatamente, portanto, eu acho que era aqui. Eu fiz o registro das coisas que queria visitar e das iguarias que queria provar. Pronto, está então tudo exposto. Eu provei também, aliás, nós provámos, não fui só eu, estas coisas são feitas pelos 2. Eu provei também um bolo de fito. É bom, é um bolo seco, sabe a canela,
assim de repente faz lembrar as pupias, que é o doce da minha infância, o doce bolinho seco da minha infância, mas as pupias são muito rijas, e aquilo não, aquilo era macio, portanto não é propriamente pupias, mas o sabor, vai lá parar, mas é mais por conta da canela do que outra coisa, sinceramente. Mas eu tenho mais coisas para dizer acerca de comidas e assim, é que eu comi muita sopa. Ai, muita sopa comi eu, e sopas tão boas, pá. Os alentejanos fazem as sopas muito bem. Mesmo que sejam sopas à saloia, os alentejanos fazem sopa. Pá, que maravilha de sopa. Comi aquela sopa de tomate, lá no Paço do Local, que eu já falei disso foi logo no primeiro dia que lá estive, creio que sim. Se não foi no primeiro, foi no segundo. E depois comi uma sopa grossa, demasiado grossa para o meu paladar, vá. Eu gosto um bocadinho mais ralinha, mas pá, sabia tão bem, era um creme de cenoura e depois estava aromatizado com coentros, soube-me bem. Ai, que maravilha, comi mais sopa que outra coisa, sinceramente. Comi saricá, comi duas. Quer dizer, comemos, nós dividimos as cenas. Então, comemos depois saricá. Depois eu estava a falar das sopas. Eu estou cheia de pressa, não é para estar. Estou cheia de pressa e não é para estar. Depois, uma outra sopa que eu comi foi uma assim mais ralinha, com legumes lá dentro. E estava tão boa, mas que sopa maravilhosa, era assim mais caldosa, lá está, mais caldosa. E bem, soube-me tão bem, qualquer uma das duas era muito à base de cenoura, eu adoro, não é? Adoro, e pá, que coisa maravilhosa. Agora o que é que eu tenho mais a dizer acerca das sopas? Olha, da primeira, a grossa, aquela sopa grossa, era uma tijolona. Eu adoro sopa, não é? Para mim, a minha vida alimentar consistiria no seguinte: eu podendo arroz, sopa, legumes, quase todos, exceto só o feijão verde e as favas, de resto, e algumas leguminosas eu também não acho muita graça, como por exemplo lentilhas, eu não acho assim lá muita graça a lentilhas, mas arroz, não é quinoas, nem é trigos, coisas, não, é arroz, couves, pronto, legumes e doces. A minha vida estava feita, a minha vida alimentar estaria feita, e água, claro, e café, água e café, e fruta, mas já é muita coisa. Eu pensava que era mais simples, afinal, mas pronto, eu que adoro sopa, eu gostei a acabar com aquilo, que ainda por cima era encorpada, né, a tal da sopa grossa, pareciam aquelas espinhas de bebê. Eu gostei a acabar com aquilo, mas acabei, porque estava mesmo muito boa, né? Acerca da outra sopa, aquela mais caldosa, mas também com cenoura e com legumes, eu achei engraçado que o senhor viesse com a terrina para servir no prato. Portanto, primeiro puseram o meu prato vazio e depois veio o senhor com a terrina para me abastecer. A mim não, ao prato de sopa. E eu julguei que ele julgasse que eu ia dizer que já chegava, mas eu não disse. Não, eu pensei assim, amigo, ou você me pergunta se já chega, ou eu não vou dizer nada. Então pronto, chegou uma altura que ele perguntou, já chega?